igreja. Paz, Senhor, igreja. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, que Ele está sentados para alguns instantes. Podem tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele está me dando nesta noite, de poder estar juntamente com os nossos irmãos, aqui nesta linda congregação, para juntos adorarmos a Deus, para juntos nos envolvermos com a presença de Deus, e recebermos de Deus aquilo que Ele, por sua infinita misericórdia e bondade, deseja compartilhar conosco, deseja dispensar sobre as nossas vidas e manifestar sobre nós. Então, cabe ressaltar que a essência de um culto não consiste em recebermos alguma coisa de Deus, mas antes ofertar para Deus, entregar para Deus aquilo que Ele é digno de receber, aquilo que Ele merece receber. Então esta deve ser a nossa maior motivação ao nos deslocarmos dos nossos lares para estarmos no santuário do Altíssimo, oferecermos a Ele o nosso culto racional, oferecermos a Ele o nosso sacrifício de louvor, o nosso sacrifício de adoração. E quando Deus recebe de nós o que Ele deseja, Ele entrega a nós o que nós precisamos. Amém? Quantos entendem dessa forma? Oh, glória! Aleluia! O receber de Deus está diretamente ligado a o quanto você está disposto a entregar para Deus. Se nesta noite você saiu da sua casa decidido a entregar para Deus o seu melhor culto, pode ter certeza que na agenda de Deus já há uma determinação divina de que você não voltará para sua casa da mesma forma, da mesma maneira. Antes você será alvo da manifestação da glória de Deus e dos milagres que Deus deseja realizar em sua vida. Aleluia. Quero externar minha gratidão ao honroso convite que recebi por parte do nosso irmão William Sartori. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite que foi a mim direcionado. Quero também agradecer a confiança do pastor encarregado desta igreja, o pastor Roberto. Aleluia. Muito obrigado, juntamente com o segundo encarregado, pastor Marcos. Deus abençoe a vida de vocês, Deus continue honrando o trabalho das vossas mãos aqui neste lugar. E muito obrigado pela confiança que a mim foi creditada para estar aqui ministrando a palavra de Deus a esta igreja que o Senhor confiou ao vosso pastorado. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Aleluia. Sabendo que nada merecemos de Deus. Tudo o que recebemos de Deus é resultado da sua misericórdia. Aleluia. É resultado da sua graça. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha família não pôde me acompanhar hoje. Domingo passado nós estivemos ministrando ali na congregação industrial e também a família não pôde me acompanhar porque nós estávamos realizando uma mudança, mudando de casa. Tínhamos acabado de deixar a nossa mudança na casa que nós iríamos residir. E os irmãos sabem que mudança é aquela bênção, é aquela bagunça abençoada. E aí, como a casa de baixo, onde a gente ia residir, era um pouco pequena, nós estávamos aguardando a casa de cima ser liberada. E hoje, então, nós passamos o dia inteiro também fazendo mudança, transferindo as coisas de baixo para cima. Então, passei o dia fazendo pintura e trabalhando ali, fazendo alguns reparos. E a família teve que ficar organizando algumas coisas, porque amanhã cedo a labuta continua para todos nós. Também peço perdão aos irmãos pelo atraso, teve um problema no carro, acabou estourando a correia do alternador, tive que de última hora solicitar um Uber e até conseguir fazer pagamento naqueles aplicativos e Uber, conseguir chegar na casa para nos pegar. É uma luta. Então, por essa razão, nos atrasamos um pouco, mas graças a Deus estamos aqui para receber de Deus aquilo que Ele já tem determinado para esta noite. Abra sua Bíblia juntamente comigo
no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Glória a Deus. Como estarmos na presença de Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós entendemos por que razão Davi se expressou em um de seus salmos, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um ambiente diferenciado de todos os outros que possamos conhecer. A casa de Deus é o lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Foi no santuário que Isaías teve aquela visão, que foi um marco divisor na sua chamada e no seu ministério profético. Foi no santuário do Senhor que Asaf pôde receber uma revelação de Deus, mostrando a ele o quanto vale a pena servi-lo, adorá-lo e andar em integridade e santidade diante da sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Foi no santuário de Deus, aleluia, que Ana profetizava, que Simeão pôde contemplar diante dos seus olhos, e não apenas contemplar, mas abraçar em seus braços o cumprimento de uma promessa que há anos ele estava esperando. Você e eu estamos no lugar onde Deus deseja compartilhar conosco novas experiências. Estamos no lugar onde Deus deseja nos revelar coisas novas acerca dele para nós, acerca do chamado dele para nós, acerca dos propósitos que ele tem conosco, acerca dos planos que ele tem conosco, acerca dos projetos que ele tem conosco. O bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se você desejar se colocar de pé para juntos lermos a palavra de Deus, assim faça. E vamos proceder com a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Todos se encontraram? Diz-nos a palavra de Deus: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo o doutor da lei, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia quem? Um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e de tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Tome o seu assento, queridos irmãos, mas não deixe de dar liberdade ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Não deixe de glorificar a Deus. Aleluia. Porque é a intensidade da nossa adoração, é a intensidade da nossa glorificação que atrai a presença de Deus até nós. Aleluia. Que atrai o céu para mais próximo da terra. Aleluia. Quanto mais intensos somos na adoração, quanto mais intensos somos na nossa busca por Deus, muito mais de Deus receberemos, muito mais de Deus teremos sobre as nossas vidas. Estamos nesta noite em um culto de missões, um culto para nos conscientizarmos da responsabilidade que pesa sobre os ombros da igreja que foi chamada, escolhida, eleita, separada por Jesus Cristo, comprada pelo sangue que Ele próprio derramou na cruz e comissionada para a realização desta grande tarefa missiológica, que é a tarefa de evangelizar as nações e proclamar a única mensagem capaz de transformar, de mudar o caráter do homem caído, o caráter do homem perdido. Quando falamos de missões, falamos de um dos maiores sentimentos que há no coração de Deus, o Criador, o sentimento de amor pela raça humana. Amor este que levou Deus se mover a tal ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em favor da humanidade. Levou Deus a ofertar, a oferecer o seu próprio Filho como sacrifício para facultar a nós, pecadores, a oportunidade, a possibilidade de recebermos o perdão dos nossos pecados e a redenção eterna da nossa alma. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, na medida que o Espírito de Deus me dirigir, na medida que a graça de Deus me for facultada nesta noite, estar falando com os irmãos acerca de 3 coisas indispensáveis que precisa haver na vida daquele que quer fazer missão, que precisa haver na vida daquele que foi chamado para fazer missão. Primeiro, visão. Repita comigo: visão. Vamos lá? 1, 2, 3. Visão. Segundo, sensibilidade. Vamos lá? Sensibilidade. E terceiro, ação. É impossível nós realizarmos a obra de Deus com eficácia. É impossível nós sermos instrumentos de Deus para o resgate de vidas se não tivermos, primeiro, uma visão espiritual bem esclarecida. Segundo, se não tivermos sensibilidade para nos movermos diante da visão que de Deus recebemos. E terceiro, se não tivermos atitude para agir e fazer de fato aquilo que Deus quer que seja feito. Existem pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Existem pessoas que sabem que são chamadas, mas não se condicionam ao seu chamado. Existem pessoas que sabem que foram escolhidas por Deus para o desenvolvimento de uma determinada tarefa, para o desempenhar de uma determinada função no reino, mas não se rendem, não se entregam, não se condicionam. Eu quero crer. Aleluia, glória a Deus. Eu quero crer que nesta noite o Espírito de Deus vai se mover em nossas vidas, vai se mover sobre a vida daqueles que foram
marcados por uma chamada, foram marcados por uma promessa, foram selados para um propósito específico de Deus, a tal ponto de nos posicionarmos diante de Deus e de nos condicionarmos ao seu chamamento, dizendo: Senhor, pode contar comigo nesta última hora, neste tempo do fim, porque eu quero ser teu instrumento, assim como o Senhor usou todos aqueles que se colocaram à tua disposição, também eu quero ser utilizado. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e isto não é novidade para ninguém. Os sinais que se manifestam de forma muito clara diante dos nossos olhos em torno do mundo mostram-nos a evidência de que Cristo está às portas. Mostra-nos a evidência de que a qualquer momento a trombeta soará, e com alarido e voz de arcanjo, o mesmo Senhor descerá dos céus para retirar os seus escolhidos da terra. No entanto, vale ressaltar, queridos irmãos e amada igreja do Deus vivo, que nós somos responsáveis, enquanto Jesus não rompe as nuvens do céu, de arrebatar o maior número possível de almas das mãos de Satanás, porque este é o maior propósito, é o principal propósito de Deus para com a igreja na terra. Aleluia. Podemos elaborar inúmeros projetos, isto faz parte da nossa permanência, da nossa peregrinação terrena. Precisamos ter planejamentos, precisamos nos programar, precisamos nos planejar, precisamos nos organizar, precisamos arquitetar planos, fazer modificações no templo, tornar o templo um lugar mais aconchegante, construir igrejas. Tudo isso faz parte da nossa passagem por esta vida, mas o maior e o principal propósito de Deus para com a igreja é fazer a igreja um instrumento seu para bombardear as portas do inferno, para que as vidas sejam arrebatadas das mãos do diabo, sejam retiradas do reino das trevas e conduzidas para o reino da luz. De nada adianta termos tempos luxuosos se não tivermos almas para residir no céu conosco. Aleluia. Portanto, nosso amor pelas almas deve ser muito maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa. A nossa disposição em lutar por almas precisa ser muito maior do que a nossa disposição para corrermos atrás de qualquer outra coisa. Não estou nisso dizendo que você não deva correr atrás das outras coisas. Estou, no entanto, conscientizando você de que nós precisamos organizar as nossas prioridades para não tornar prioritário aquilo que deve ser secundário e para não tornar secundário aquilo que deve ser prioritário. Aleluia. O texto que nós lemos nesta noite, meus irmãos, traz a narrativa de uma história conhecida de todos nós. A história do bom samaritano, do outro samaritano. E Jesus começa a narrar esta história a partir de uma pergunta, de um questionamento que um doutor da lei dirige ao Senhor. No entanto, o doutor da lei dirige esta pergunta não no intuito de ter suas dúvidas elucidadas, mas sim no intuito e na intenção de tentar Jesus, de tentar apanhar Jesus em algum tropeço. E ele vai perguntar para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que posso fazer para herdar a vida eterna? Como se a vida eterna fosse herdada pelos esforços dos homens. Aleluia. Se a vida eterna pudesse ser herdada pelo esforço de algum humano, aquele que é divino não teria se tornado homem para ser morto, pendurado em uma cruz. Jesus vai fazer uma contra-pergunta para aquele homem e vai dizer: o que tu lê na lei? O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E o doutor da lei, um exímio conhecedor da lei, vai dizer: Senhor, na lei está escrito
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, de fato conhece a lei. Então faze isto e viverás. Ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E ama o teu próximo como a ti mesmo, e estarás no caminho. Mas aquele homem não se deu por satisfeito com a resposta de Jesus e perguntou: mas quem é o meu próximo? E a partir desta pergunta, Jesus então começa a narrativa desta história, onde Cristo destaca 5 personagens que fizeram parte deste contexto. Primeiro, Jesus fala de um homem. Jesus fala de quem? De um homem. Segundo, Jesus fala dos salteadores. Terceiro, Jesus fala de um sacerdote. Quarto, Jesus fala de um levita. E quinto, Jesus fala de um samaritano. Jesus diz que o homem, anônimo, sem nome, descia de Jerusalém para Jericó. E neste percurso, neste trajeto de descida de Jerusalém para Jericó, ele tem a infelicidade de cair nas mãos dos salteadores, dos ladrões, dos assaltantes. E a Bíblia diz, Jesus disse que os assaltantes, os salteadores, não tiveram piedade deste homem, antes saquearam todos os seus recursos. E não bastante terem saqueado todos os seus recursos, lhe espancam ao ponto de lhe deixarem moribundo, à beira da morte, quase morto. Jesus disse que ocasionalmente um sacerdote, fazendo alusão a uma das maiores autoridades religiosas dentro do contexto da liturgia judaica que todos nós conhecemos, e eu não vou me deter nesses pormenores, passava por aquele mesmo caminho. E a Bíblia diz que o sacerdote, Jesus disse que o sacerdote viu o homem cair no chão. No entanto, passou de lado. No entanto, o ignorou. Sabe aquele viu, fez de conta que não viu? Sabe aquele tipo de gente que tem conhecimento de que alguém precisa da sua ajuda, mas se nega a ajudar? Aleluia. Sabe aquele tipo de pessoa que tem conhecimento de que alguém precisa da sua mão amiga estendida, e ao invés de estender sua mão, aleluia, aí pode, ao invés de se apresentar para ajudar, se retrai, se esconde. Lá está o homem caído, lá está o homem sangrando, lá está o homem. Vamos orar. Vamos nos levantar, igreja. Vamos estar orando. Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, o teu servo está com as suas mãos impostas sobre a vida da tua filha que não está se sentindo bem. Tu és conhecedor de todas as coisas e tudo está sob o teu controle. Tua palavra diz que operando, Senhor, quem me impedirá? Deus, usa agora as mãos do teu servo que está imposta sobre a vida da tua filha, e repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, todo o ataque, neutraliza, Senhor, toda a enfermidade que possa estar alojada no organismo da tua filha, e que seja esta uma noite, Senhor, marcada pelo teu milagre na vida da tua serva, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus nós cremos. Oh, glória, aleluia. Oh, Aleluia. bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. Deus está no controle de todas as coisas, sim ou não? Deus tem o controle de tudo. Amém? Amém. Jesus disse que o sacerdote viu o homem cair. Jesus disse que o sacerdote viu o estado em que ele se encontrava. No entanto, o ignorou e seguiu o seu caminho. Aleluia. Jesus continua narrando a história e diz que também pelo mesmo caminho passou um levita. Aleluia. E todos nós sabemos que o levita, ele era um religioso. Ele era quem auxiliava os sacerdotes nos trabalhos do templo. Eles eram quem auxiliavam os sacerdotes no desempenho das suas funções sacerdotais. Também eram os levitas responsáveis pela musicalidade dos cultos de adoração. Eles eram os músicos oficiais do templo. Aleluia. Glória. E Jesus diz que, semelhante ao sacerdote, o levita também tem a mesma atitude de ver o homem caído, de ver o homem prostrado, no entanto, ignorá-lo e seguir o seu caminho. Aleluia. Aí Jesus insere um outro personagem na história. Um personagem que até não era bem visto pelos judeus ortodoxos. Um samaritano. Porque todos nós sabemos que havia uma divisão entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram considerados pelos judeus uma raça impura. Porque quando o rei da Síria levou Israel cativo, trouxe alguns integrantes do reino sírio para morar e residirem em Israel. E levou alguns israelitas para a Síria. E ali houve um cruzamento de raças. Os israelitas começaram a se relacionar com as mulheres sírias. Aleluia. E as mulheres israelitas começaram a ter relações com os assírios. E a partir dali é que surge então a expressão dos samaritanos, que passaram a ser considerados pelos judeus uma raça imunda, impura. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, o que ela disse para Jesus? Como podes tu, sendo um judeu, Aleluia. Glória a Deus. conversar com uma mulher samaritana? Não sabes tu que os judeus não falam com os samaritanos? Segundo os historiadores, havia dois caminhos possíveis para ligar a Judeia e a Galileia. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, estando na Judeia, querendo voltar para a Galileia, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Mas não é que era necessário porque não houvesse outro caminho que me levasse de volta para a Galileia sem ter de passar por Samaria. Quando a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, a Bíblia está trazendo ao nosso conhecimento que Jesus sabe onde há uma necessidade que somente Ele tem o poder para suprir. Não é porque não tinha outro caminho que Ele pudesse pegar para voltar para a Galileia.
É porque era necessário passar por Samaria, porque havia uma alma que precisava ter um encontro com ele. Aleluia. Os judeus ortodoxos, quando precisavam ir à Galileia, eles pegavam um outro caminho que desviava de Samaria. Mas quando Jesus precisou voltar da Judeia para a Galileia, ele escolhe passar por Samaria. Aleluia. Você não precisa correr atrás de bênção, correr atrás de profeta, correr atrás de revelação, correr atrás disso e daquilo. Aquele que passou por Samaria sabe aonde você mora, conhece o teu nome, teu sobrenome, teu CPF, ele sabe onde você está e ele conhece com precisão a tua necessidade. E quando ele visualiza, quando ele identifica em você que você precisa de uma intervenção dele, ele age, ele se manifesta, ele te visita, ele se revela para você, ele mostra o poder dele a você. Aleluia. Glória a Deus. O bendito é o nome de Jesus. Jesus insere um samaritano na história que está narrando. Aleluia. Glória a E quando Jesus fala de um samaritano, provavelmente os seus interlocutores, aqueles que estavam me ouvindo, e aquele que estava dialogando com Jesus, começa a pensar: Samaria não vem coisa boa. De um samaritano não vem atitudes louváveis. Só que o que Jesus fala acerca do samaritano é um contraste em relação aos sacerdotes levitas, que eram judeus natos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou: o sacerdote viu, fez que não viu, seguiu o seu caminho. O levita viu, o homem estava caído, estava morrendo, mas seguiu o seu caminho. Mas um samaritano, Jesus disse, vendo, se aproximou. E Jesus vai dizer por que razão ele se aproximou. Porque foi movido de íntima compaixão. Você se lembra que eu falei de visão? Você se lembra que eu falei de sensibilidade? Sabe por que o sacerdote viu, mas não fez nada? Porque a visão não lhe gerou sensibilidade. Não adianta ter visão e ter um coração de pedra. Aleluia. Não adianta ter visão, mas não ser sensível. Sabe por que o levita, mesmo sendo um obreiro do templo, viu e ignorou a situação daquele homem e nada fez? Porque o que viu não lhe sensibilizou. Aleluia. Glória a Deus está procurando uma igreja que se sensibiliza diante do estado em que se encontra o mundo atual. O homem sem Deus é semelhante ao homem que desceu de Jerusalém para Jericó. No percurso foi apanhado pelos salteadores. Sabe o que é Jerusalém? É o lugar que Deus idealizou. Sabe o que é Jerusalém? É o lugar que Deus planejou para que o homem esteja. Quando falamos de Jerusalém, falamos da vontade de Deus, falamos do plano ideal de Deus, falamos do projeto original de Deus. Quando se fala de Jericó, se fala de maldição, se fala de uma terra amaldiçoada. Quando o homem pecou, quando o homem transgrediu a lei de Deus, o homem saiu de Jerusalém e começou a caminhar em direção a Jericó. O homem saiu do lugar da bênção e começou a caminhar para o lugar da maldição. O homem estava no Éden, o homem estava vivendo com Deus, desfrutando da presença de Deus, da glória de Deus, da intimidade, da comunhão com Deus.
E o homem tinha todas as suas necessidades supridas, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades físicas, eram supridas por Deus. Mas quando o homem peca, o homem sai de Jerusalém e começa a caminhar em direção a Jericó. E o que acontece? Ele cai nas mãos dos salteadores. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. E sabe quem são os salteadores? São os demônios, são os espíritos malignos que trabalham debaixo da liderança, sob o comando de Lúcifer. Jesus fazendo uma alusão a Satanás, no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 10 e no versículo de número 10, Jesus se utiliza de uma linguagem figurada para dizer que o ladrão, fazendo alusão ao próprio diabo, veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão não tem piedade. O homem que se afasta de Deus está debaixo do jugo escravatório do diabo. E sabe com quem Deus conta para quebrar este jugo, para romper com este jugo? Deus conta comigo, Deus conta com você, que faz parte desta igreja. Aleluia. Aleluia. O sacerdote viu, o levita viu, o samaritano também viu. A mesma visão tiveram os três. Mas somente o samaritano foi sensibilizado ao ponto de se aproximar. Oh, aleluia. A igreja foi chamada, a igreja foi estabelecida na terra para ir, não para ficar. Aleluia. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, mas depois vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E portanto, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, será salvo, será salvo. A ordem de Jesus é para a igreja ir, é para a igreja avançar, é para a igreja se aproximar. E às vezes a gente faz o contrário. Ao invés de ir, a gente quer ficar. Ao invés de se aproximar, a gente se afasta. Aleluia. Glória. Aleluia. É igual o samaritano, não. Lá no templo de Jerusalém é melhor. Vou me aproximar desse homem. Talvez os ladrões estão por aí, os salteadores estão por aí. Vou expor a minha vida a risco. Fazer missão é se expor a risco. Fazer missão, correr atrás de uma alma, se aproximar de uma alma, é você se expor aos contra-ataques do inferno. Só que tem uma coisa: Jesus disse: mas seja alegre, Felipe, ele fica alegre na igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus poderoso. Aleluia. Oh, glória. Três viram, somente uma. Porque é mais cômodo ficarmos na nossa zona de conforto. É mais cômodo eu apenas participar de um culto do domingo. É mais cômodo eu apenas fazer parte do coral e cantar, ou eu ser um músico da igreja e cantar. Deus quer mais de nós. Os talentos que Deus nos confere não são para o nosso próprio benefício, mas sim para a propagação do reino de Deus. Tem lugares que os músicos brigam por escala.
se esquecem que tem praça, se esquecem que tem a rua. Tem lugares que pregadores ficam bravos, não estou dizendo que seja o caso aqui, se o nome deles não aparecer na escala mensal, se esquecem do que um grande pregador já disse há alguns anos atrás, que cada coração sem Deus é um público, é um campo missionário para ser desbravado. Aleluia, glória. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão correndo atrás de coisas, correndo atrás de cargos, correndo atrás de posições. Jesus olha do céu para a terra e diz assim: não chamei vocês para nada disso. Os cargos e as posições sou eu que dou, sou eu que elevo, sou eu que coloco, sou eu que levanto. Mas a intenção do teu coração tem que ser me agradar e fazer aquilo que eu quero. E o que mais eu quero que tu faça, meu filho e minha filha, é transmitir o meu amor através da tua vida, é revelar a minha salvação a outros por teu intermédio. Não podemos perder a sensibilidade acerca do nosso chamado principal. Não podemos perder a sensibilidade acerca do maior propósito que Deus tem para comigo e você. Talvez você nunca será um pregador eloquente, mas você pode ser um pregador de destaque no céu. Na terra você pode até nunca ser destacado, mas no céu você pode ter destaque se você usar a tua vida, ou deixar Deus usar a tua vida para propagar o seu amor aos quatro cantos desta cidade. É, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Precisamos nos mover sensibilizados pelo amor de Deus. Precisamos nos mover sensibilizados pela visão que temos acerca do real estado de quem não conhece Cristo. Talvez o que eu vou falar agora possa parecer forte para você, ou até mesmo grotesco. Não sei de que forma você vai interpretar o que eu vou dizer. Mas cada pessoa que você conhece sem Cristo é um moribundo. Os colegas que você tem lá na faculdade podem ser pessoas socialmente muito bem sucedidas. Sem Cristo, suas almas estão moribundas. Você pode conhecer o maior empresário de uma cidade, ser amigo dele. Se ele não tem Cristo, mesmo com todo o dinheiro que possui, sua alma está moribunda, à beira do precipício, à beira da morte. Aleluia. Nós não podemos ignorar esta verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o azeite e o vinho estão conosco. Chorando, Oh, glória, aleluia. o azeite e o vinho estão conosco. Aleluia. Nós não somos religiosos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós não vivemos uma falsa religiosidade, mas vivemos uma vida de intimidade com aquele que concede a nós azeite e vinho. Glória. A nossa vida com Deus não se resume a uma formalidade. A nossa vida com Deus não se resume ao cumprimento de normas e regras. A nossa vida com Deus
precisa estar diretamente ligada à intensidade com a qual nós o buscamos, o amamos e o desejamos. E quanto mais nós amamos a Deus, mais o amor de Deus estará em nós. E quanto mais o amor de Deus estiver em nós, menos egoístas seremos, aleluia, menos vamos nos preocupar conosco e mais nos preocuparemos com aqueles que ainda não tiveram a experiência que eu e você tivemos. O samaritano vê o que os outros dois viram, mas o samaritano tem o que os outros dois não tinham. Ele se sensibiliza e se aproxima. E a melhor forma de você conseguir identificar o real problema de uma pessoa é se aproximando dela. Quando você não tem uma aproximação de alguém, quando nós não temos uma aproximação de alguém, nós temos um conhecimento superficial acerca daquele alguém. E às vezes, pelo fato do nosso conhecimento ser superficial acerca daquela pessoa, nós até a julgamos de forma errada. Fizemos pré-julgamentos de forma precipitada. Mas quando nós nos aproximamos, nós começamos a entender o que de fato acontece com aquela pessoa e o que de fato ela precisa. Quando o samaritano se aproxima, ele vê que o homem está morrendo. Mas quando ele vê que o homem está moribundo, todo ferido, todo cheio de machucados, todo cheio de pisaduras, ele se lembra que carregava consigo azeite e vinho. Ele tinha consigo os elementos necessários para tratar as feridas daquele homem. A igreja precisa carregar consigo estes elementos que são imprescindíveis para o tratamento de uma alma. Azeite e vinho. O vinho, dentro da simbologia bíblica, nós sabemos o que representa. A alegria da salvação que habita no crente que tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. O crente que tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, parece um paradoxo o que eu vou dizer, mas é de fato uma verdade. Ele consegue ser alegre mesmo estando triste. Parece uma contradição, mas é um fato, é uma realidade. O crente que tem uma intimidade real com Jesus, ele consegue ter paz mesmo em tempos de guerra. Ele consegue ser feliz mesmo diante das piores circunstâncias, porque a sua alegria, a sua felicidade não depende de fatores circunstanciais. A sua felicidade, a sua alegria é resultado do relacionamento que ele tem com Deus, do relacionamento que ele tem com o céu. Já vou terminar dentro de poucos minutos. Crente salvo não magia. Crente salvo atrai. Enquanto o falso religioso afasta, o crente salvo abraça. Não abraça o pecado, não abraça o erro, não abraça o que contradiz a palavra, mas abraça o pecador para te oferecer o azeite que está nele,
que já me sarou, que já me salvou, que já me restaurou, para também restaurar, para também salvar, para também libertar. Enquanto a falsa religiosidade cria barreiras, a verdadeira relação com Deus rompe barreiras. Aleluia. E é impossível se falar de missões sem falar em romper barreiras. Havia uma barreira entre os judeus e os samaritanos. A falsa religiosidade levava os judeus a se sentirem superiores aos samaritanos. Jesus vem e rompe a barreira da falsa religiosidade e se senta no poço de Jacó para conversar com uma samaritana, mulher. A falsa religiosidade levava os judeus a dizer: os samaritanos não prestam para nada. Mas vem Jesus e está dialogando com um judeu ortodoxo, um judeu defensor da lei, um doutor da lei. E Jesus vai inserir na sua história um samaritano que superou todos os demais com a sua visão, com a sua sensibilidade e com a sua ação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Jesus disse que o samaritano pega o azeite, o vinho, lava as feridas daquele homem, o tira do chão, o coloca sobre a sua cavalgadura e leva-o para uma estalagem. Lhe tira de uma zona de perigo, de uma zona de risco, e lhe leva para um lugar seguro. Aleluia. Só faz isso quem reconhece o valor que possui uma vida. Enquanto tem milhares brigando por causa de multidão, Jesus deixa tudo, atravessa o mar, enfrenta uma tempestade por causa de um gadareno. Enquanto os discípulos estão preocupados com comer e beber, Jesus esquece a comida, Jesus esquece a bebida e se senta junto ao poço de Jacó para dialogar com uma mulher, com uma vida. Porque Jesus entendia muito bem o preço de uma vida, o valor de uma vida. Quando os discípulos chegam com comida, porque a Bíblia diz que eles foram comprar comida, Jesus disse para eles, quando voltaram: uma comida aqui para comer que vocês não conhecem. E os discípulos ficaram se debatendo, se questionando: será que alguém trouxe para ele alguma coisa de comer? E Jesus disse: o que me alimenta, o que me alimenta, Aleluia. a minha comida é fazer as obras do meu Pai. Aleluia. Glória a Sabe o que Jesus estava dizendo? Salvar uma vida para mim é mais importante do que encher o peito. Resgatar uma alma para mim é mais importante do que ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro não seja importante. Quando estivermos aqui na terra, temos que correr atrás do suprimento das nossas necessidades. Mas ganhar uma vida, resgatar uma alma, ter a condição de revelar o amor de Deus para uma alma, é mais importante do que correr atrás de dinheiro. É mais importante do que construir palácios. É mais importante do que qualquer coisa. No ano de 2010 eu estava no meio do mato. Eu estava no meio de uma floresta porque eu trabalhava como resineiro. Talvez os irmãos nem saibam o que é isso. Extrativismo vegetal. Extrair a resina do pinus ileote. Ficávamos 15 dias no meio do mato. E eu lá no meio daquele mato peguei meu violão,
na varanda de um barraco que a empresa concedia para nós ficar lá com o índio, trabalhando no meio daquela floresta. Peguei meu violão e comecei a adorar a Deus. E o Espírito de Deus começou a mover no meio daquele mato, e os outros colaboradores daquela empresa, colegas de trabalho, começaram a fluir para frente do meu barraco para me ouvir cantar e tocar. E ali eu vi Deus abrindo uma grande porta para começar a pregar o Evangelho no meio daquela floresta. E eu comecei a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, para aqueles homens. A grande maioria alcoólatras, drogados, viciados, adúlteros. E um dia, dialogando com um deles, ele disse para mim não há mais solução, para mim não há mais jeito. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que Deus nem me perdoa mais. E o Espírito de Deus disse para mim: prega para ele sobre a mulher adúltera. Fala para ele sobre a mulher apanhada em adultério. E eu comecei a dizer para ele: olha, eu quero te contar uma história da Bíblia. Uma certa mulher assim, apanhada em adultério, foi levada até a presença de Jesus. E comecei a pregar para ele. O Espírito de Deus começou a tocar naquela alma. E ele, com seus olhos lacrimejando, cheios de lágrimas, chorando, disse assim: se eu tivesse ouvido estas palavras antes, eu já seria um salvo. Veja o poder do Evangelho na tua boca, meu irmão. O poder da palavra de Deus na tua boca, minha irmã. Ele disse: se eu tivesse ouvido estas palavras antes, eu já seria salvo. No ano de 2015, eu estava na cidade de Rio Grande, São José do Norte, Rio Grande. E atendíamos uma congregação que, para poder atendê-lo, nós tínhamos que sair às 13 horas da tarde de casa para chegar a 1h da manhã de volta. Porque lá, quem conhece o Grande São José do Norte, tem a travessia de balsa do outro lado, né? Dependendo da situação climática, tem vezes que nem tem travessia. E depois de Rio Grande para São José do Norte, a última travessia é à meia-noite. Então a gente atendia culto até às 10 horas da noite. Só que antes de atender o culto, eu tinha que ir mais cedo para dar a escola bíblica, para poder aproveitar aquele tempo, porque senão depois não tinha como voltar lá para a escola bíblica. E nós estamos lá naquele culto, num lugar que apelidaram de Rocinha. Vocês não sabem, né? Não precisa nem falar mais nada. Nem a polícia aparecia lá. Quando começamos a igreja, era assim: não, aqui não flui igreja, aqui não prospera igreja, aqui não floresce igreja, aqui todas as igrejas que abrem fecham. Não adianta. Nós começamos a proclamar o Evangelho de Cristo e revelar o amor de Deus para aquelas pessoas. E começamos a fazer o que ninguém queria fazer. Não que sejamos alguma coisa, somos os mais miseráveis dentro dos homens. Mas porque quando eu tinha 19 anos de idade, alguém derramou azeite nas minhas feridas. Alguém deitou vinho nas minhas feridas. Alguém pegou aquele jovem transferido. Alguém pegou aquele jovem com o pescoço cheio de colado. Alguém pegou aquele jovem fundido, caindo lá embaixo. Alguém pegou aquele jovem perdido, sentou na mesa da sua casa e deu café. A maioria das pessoas queria distância de mim. Minha mãe disse que o meu destino final seria a morte, cemitério ou cadeia. Mas aquela família olhou para aquele jovem e se moveu de íntima compaixão. Se sensibilizou. Enquanto a sociedade queria me expurgar, aquela família me trouxe para sua mesa, me sentou, me deu café e disse: agora nós queremos falar do amor de Jesus por ti. Queremos falar do amor de Jesus por ti. E aquela família me revelou a grandiosidade do amor de Deus. Amém. Amém. Perdão. Aqui não me foi passado o horário de finalização. Amém.
Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Se tem um princípio que eu carrego comigo, é o princípio da obediência. Por todos os lugares que passei, por onde estive, onde congreguei, onde servi a Deus, o princípio que sempre carreguei comigo é o princípio da obediência. O pastor solicitou que orássemos pelos irmãos, então desta forma nós vamos proceder e encerrar o culto. Os irmãos me perdoem o inconveniente, não me foi passado o horário que encerrava o culto, mas Deus sabe de todas as coisas. Está bem? Numa próxima oportunidade nós finalizamos a palavra e começamos.